Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente sempre traz muita informação, análise, entrevista. Lembrando que estamos ao vivo na home de Veja, no YouTube e também no nosso canal Veja Mais, além, claro, das nossas redes sociais. Antes de mais nada, quero desejar um Feliz Natal para todos nós, que seja um dia especial de muitas comemorações. E no programa de hoje a gente vai fazer um balanço da relação comercial e diplomática entre Brasil e Estados Unidos, situação que ficou muito tensa, gerou uma crise entre os países, principalmente em decorrência do julgamento do ex-presidente Bolsonaro pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal. E, naquela época, o presidente americano Donald Trump disse o seguinte, que a gente vai relembrar aqui para você. Vamos ver. Trading partner in terms of tariffs. As you know, they charged us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Pois é, bom, que parecia improvável que a relação entre os dois países fosse restabelecida, começou a acontecer em setembro, depois do discurso do presidente Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, em que ele citou o presidente Lula e fez ali um gesto a ele. Vamos acompanhar. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Bom, esse foi o ponto de partida em que a relação começou a ser restabelecida entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, e nesse momento eles marcaram de ter uma conversa presencial que aconteceria em breve. Diante de tamanha repercussão, obviamente, o presidente Lula também falou sobre isso. Vamos ver. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado.
dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você, então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado, então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá, então, o presidente Lula que falou sobre essa situação na relação entre os países que, segundo ele, não foi química, foi uma indústria petroquímica, tamanha afinidade que eles tiveram, obviamente ele aproveitando também esse discurso do ponto de vista eleitoral. A gente vai conversar agora com o ex-embaixador Rubens Barbosa, que está aqui com a gente para, claro, traçar um cenário, para a gente também tentar entender o que aconteceu nessa relação que a gente via algo difícil de ser restabelecido, a relação entre os países, e a partir desse momento, né, embaixador, a conversa entre os países começou a acontecer. Ao que o senhor acredita isso, principalmente? Foi uma questão meramente comercial? Olha, eu acredito isso ao pragmatismo do presidente Trump. Né? Ele percebeu que as medidas que ele tinha tomado eram negativas para as empresas americanas e para a economia americana, em alguns setores. E ele também foi influenciado por ações de empresas americanas que estavam prejudicadas e por ações de empresas brasileiras que trabalham nos Estados Unidos e tinham acesso a ele lá. Por isso se reconstruiu se retomou essa abertura. A gente não pode esquecer que esse encontro lá na ONU, casual, que não foi casual, né, foi programado, né, aconteceu depois de 10 meses sem nenhum contato entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca, sem nenhum contato entre o Departamento de Estado e o Itamaraty. Então, eu acho que foi importante esse movimento, a iniciativa foi do lado americano, mas eu acho que isso não tem maior importância, é significativo, mas não tem maior importância, e foi restabelecido, foi aberta a possibilidade de ser restabelecida a conversa econômica, comercial, para resolver o tarifaço e outras medidas que estão programadas, né, na investigação da seção 301 da Lei de Comércio Americana e também a questão das Big Techs, né, que também tem que ser discutido. E esse encontro presencial, então, depois desse primeiro gesto do presidente Trump em relação a Lula e vice-versa, na Malásia isso aconteceu no fim de outubro. Vamos acompanhar, então, como é que foi essa imagem dos dois juntos, que também chamou muita atenção. Por isso é que eu acredito no destino. Não teve encontro entre eu e o Trump na ONU, foi só 29 segundos que a química rolou entre nós. Depois telefonema de meia hora em que discutimos todos os assuntos que eram pertinentes agora. E veja, ele andou 22 mil quilômetros. E eu andei 22 mil quilômetros. Ele num avião melhor do que o meu. E eu, sabe, penei mais. E a gente veio se encontrar na Malásia. Veja o que é as coisas que tem que acontecer. O destino estava traçado. Era na Malásia que a gente tinha que se encontrar para que eu pudesse olhar nos olhos dele e dizer o que eu penso, ele olhar nos meus olhos e dizer o que ele pensa. E foi assim que eu tive, ontem na reunião, uma boa impressão de que logo, logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. E fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que dois chefes de Estados tratem a relação entre os Estados com muito respeito. Eu o respeito porque foi eleito presidente da República dos Estados Unidos pelo voto democrático do povo americano, e ele me respeita porque eu fui eleito pelo voto democrático do povo brasileiro. Isso colocado na mesa, tudo fica mais fácil.
Bom, a gente já viu, né, embaixador, uma situação semelhante acontecer, de uma relação que ideologicamente os governos pensavam diferente, né, no governo George W. Bush e também com o presidente Lula, que eles tiveram uma relação positiva. A gente pode ver algo nesse sentido também ou ainda é precipitado falar sobre isso mesmo depois de tantas trocas de elogios? Olha, essa reunião foi quando? Foi em outubro, né, lá na Malásia. Foi. Nós estamos em dezembro e não aconteceu nada. O presidente telefonou essa semana para o presidente Trump para cobrar uma resposta para as coisas que ele falou lá na Malásia, depois o que o Mauro Vieira conversou com o Marco Rubio, né, para marcar uma reunião sobre a negociação comercial. Do ponto de vista do Brasil, o que interessa, né, até essa última conversa, era a negociação comercial, porque tem ainda 22%, depois dos produtos que saíram, né, das exceções que foram acrescentadas por interesse americano, restam ainda 22% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos que ainda estão com 50% de tarifa. Então, o objetivo brasileiro principal é esse, é manter uma reunião para resolver essa questão e tentar retirar essa tarifa altíssima, que é a maior do mundo, junto com a Índia, sobre os produtos de exportação brasileira, que estão causando problemas para as empresas, né, brasileiras, para o pescado, para o agro, para a indústria. E agora o presidente Lula acrescentou essa área do combate à corrupção, que é importante, que é muito bom, foi uma boa iniciativa. Mas o objetivo primeiro nosso é marcar a reunião para conversar sobre a questão comercial. Agora, embaixador, tem ainda 22%, né, como o senhor citou, de produtos que estão tarifados pelos Estados Unidos, mas teve um avanço significativo se a gente for olhar que vários produtos que tinham ali 50%, a sobretaxa de 40% foram retirados, o que era impensado até então, né? Foram retirados, mas não em negociação, foram retirados por uma ação unilateral americana. O que eu estou procurando mostrar é que ainda não há uma negociação real entre os dois países. Há uma série de medidas que favoreceram o Brasil, que foram muito positivas, retirando uma série de produtos, né? Os últimos, agora mais recentemente, o café, carne e mais 200 e tantos produtos, que é muito positivo. Mas isso não é resultado de uma negociação, isso que eu estou querendo dizer. É resultado de uma ação direta americana dentro da defesa do interesse deles. E nós temos que ter essa reunião para a gente defender os interesses nossos. Entendi. E essa questão, né, desses elogios, né, olhando ali do ponto de vista quase que analítico em relação a essa questão diplomática, essa troca de elogios significa alguma coisa ou é só uma jogada política mesmo em relação a Trump? Até agora a gente não viu nenhum resultado concreto disso, né? Do ponto de vista do Brasil, eu acho que é um gesto político, um gesto, enfim, de amizade e tal, mas concretamente até agora não teve nenhuma consequência. Bom, embaixador, a gente vai chamar aqui para a nossa conversa também um outro convidado, que é o Leonardo Meira Reis, que é analista da Eurasia Group. Leonardo, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Bom dia, Marcela. Olá, embaixador, tudo bem com vocês? Obrigado aqui pelo convite. Leonardo, bom, queria pegar também esse gancho falando sobre a relação entre os países, né, e não só a relação comercial, agora também do ponto de vista político. Como que você viu essa aproximação entre os países, se de fato teve só uma questão comercial, como eu perguntei para o embaixador, ou se também teve uma habilidade política do presidente Lula nessa reaproximação? Reaproximação não, aproximação, né? Porque até então não tinha. Sim, claro. Na nossa visão, houve um pouco das duas coisas. Tá? Eu acho que nas nossas conversas
também aqui em Brasília. Sempre ficou claro ali no início da relação, assim que o Trump tomou posse, de que não haveria tido que o Lula não tinha se aproximado, né, do presidente dos Estados Unidos e na visão lá em Washington ficou de uma falta de consideração. Então, a questão da aproximação pessoal, né, de ter tido um encontro, né, como o embaixador falava, que não foi um encontro simplesmente casual, né, mas esse encontro pessoal e depois as duas ligações que já se seguiram, fora as várias reuniões, né, técnicas e com o pessoal de baixo, isso sim contribuiu para um melhor canal de comunicação e esfriar um pouco a temperatura dessa relação bilateral que realmente chegou a pontos muito quentes. Mas também, como o embaixador colocou, a parte da negociação comercial ainda não começou. O que a gente tem escutado lá em Washington é que o presidente Trump realmente mudou sua visão em relação ao Brasil. A estratégia inicial de colocar pressão, principalmente focando, né, no grupo, né, do bolsonarismo e atendendo aos anseios ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, de tentar eventualmente conseguir resolver os problemas judiciais dele aqui no Brasil, se percebeu que não deu certo, né, e Washington entendeu isso e, portanto, o presidente Trump ficou frustrado e passou a tentar uma nova estratégia. Então é isso que a gente está vendo se desdobrar até agora. Por enquanto, somente as tarifas, né, do lado unilateralmente dos Estados Unidos foram retiradas por uma questão de inflação nos Estados Unidos. Então agora se inicia uma negociação para valer nas relações bilaterais entre os dois países. Pois é, e é bom a gente ressaltar, é importante lembrar que o presidente, o próprio governo americano, quando anunciou as taxas, a sobretaxa de 40%, deixou muito claro na carta que era por conta de um suposto caça às bruxas do judiciário brasileiro em relação ao ex-presidente Bolsonaro, que estava sendo ali julgado pela trama golpista, que já agora condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Depois da condenação, quando ele começou a cumprir a pena, o presidente Trump foi questionado sobre isso e ele respondeu. Vamos acompanhar. Talking about the former Brazilian president being arrested today. No, I don't know anything about it. Are you willing, Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, That's too bad. That's too bad. No, I just think it's too bad. Você vê, né, embaixador, que ele fala é uma pena, lamenta a situação, mas não entra muito no debate. Isso já ficou para trás. Também é uma estratégia diplomática, inclusive, não? Olha, essa questão política, a introdução na carta, né, de 9 de julho, dessa questão do julgamento do ex-presidente e tudo, ela foi incluída na última hora. Se você lê a carta com atenção, ela era uma carta circular, inclusive equivocada, que dizia que o Brasil tinha superávit dos Estados Unidos. Então, eu nunca achei que a questão política, como foi muito caracterizada aqui no Brasil, influísse na negociação comercial. São duas coisas separadas, inclusive porque a questão política é tratada pelo Departamento de Estado. E a gente sabe que no Departamento de Estado está uma pessoa que tem uma posição ideológica muito forte contra os governos de esquerda. Então, essa inicial posição política muito contrária foi influenciada pelo Departamento de Estado e depois, quando entraram os interesses concretos americanos, eles voltaram atrás, retiraram essa questão política que não desapareceu, na minha visão, porque continua ainda nas mãos do Departamento de Estado. A qualquer momento pode reaparecer alguma coisa aí, tanto que o presidente Lula já pediu 2 vezes ao presidente Trump para eliminar essas tarifas, essas sanções políticas, e até agora não aconteceu nada. Então, mas as negociações comerciais, que também não começaram, resultaram positivas para o Brasil por ações americanas. O que eu estou querendo dizer é que ainda nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque tem 22% dos produtos brasileiros que estão com tarifa de 50%, né? Sim. Agora, aproveitando nessa questão das sanções contra autoridades e também sobre as tarifas que ainda tem em relação a 22%
dos produtos, como o senhor citou. Teve ali uma conversa recente do presidente Trump com o presidente Lula, em que eles trataram da questão da Venezuela, do combate ao narcotráfico. E o presidente chegou a pleitear isso, é o que se diz nos bastidores, né? Essa retirada de sanções, além também da taxação. O senhor acha que, de alguma forma, se o Brasil contribuir com esse conflito, com a Venezuela, pode trazer algum benefício nesse sentido? Olha, hoje, enfim, nesses últimos dias, né, nós temos visto declarações do governo brasileiro que o governo brasileiro não fez qualquer gesto em relação à Venezuela. O que o presidente Lula teria dito para o presidente Trump é que esse deveria ser resolvido por via diplomática e não pela força. Mas eu acho que essa questão da Venezuela é um problema interno americano, porque é contra, segundo os americanos, né, contra o tráfico de drogas, continuam os ataques aos barcos lá, afundando, já mais de 80 pessoas morreram, já está tendo um problema interno americano por causa dos ataques, né, depois que foram destruídos os barcos, mataram pessoas que os colombianos dizem que são pescadores, não são traficantes. Então eu acho que a questão da Venezuela é muito complexa. Se o Brasil ofereceu algum tipo de mediação, não houve qualquer reação americana, ao contrário. Depois da conversa dos dois presidentes, em que o presidente falou das sanções políticas, falou da comercial e falou da Venezuela, o presidente Trump só se referiu à questão comercial. Ele não falou nem das sanções, nem da Venezuela. Eu acho que essa proposta do Brasil, se é que foi feita, né, de ter uma mediação, ela não vai progredir, os americanos não vão aceitar. E agora, inclusive, houve nos últimos dias também essa presença do Joesley Batista, né, da JBS, que foi à Venezuela, e o governo brasileiro também disse que não tinha nada a ver com isso e tal. Então, essa questão da Venezuela é um problema americano e que eu acho que o Brasil não tem como interferir. Leonardo, você acha que esse discurso, até no momento em que o presidente fala, né, vamos prender os brasileiros que estão aí, que ele falou isso no telefonema com Trump, é também uma forma do Brasil internamente se posicionar ali para o seu eleitorado, tratando de um tema que é a segurança pública, que a gente sabe que é um tema extremamente sensível para o governo petista? Com certeza. O governo brasileiro tem duas preocupações com esse assunto. Primeiro, aí, olhando para a relação bilateral com os Estados Unidos, o risco que ainda existe de uma pressão para determinação pelo próprio Estados Unidos de organizações criminosas em atuação e brasileiras, né, em atuação no Brasil e brasileiras, que essa denominação teria um impacto importante e aumentaria um risco relevante aqui para não só, né, a questão de defesa nacional brasileira, mas também implicações nos negócios, né? Empresas que eventualmente, né, possam ser entendidas que estão ajudando ou participando de alguma forma, né, de atividades ilícitas, né, em algum momento podem sofrer sanções não só dos Estados Unidos, mas de outros países. Então, a primeira preocupação é de se proteger, né, e mostrar uma boa vontade em relação aos Estados Unidos de que o Brasil está preocupado com isso, né, e quer resolver e quer contar com a ajuda dos Estados Unidos. Então, essa é uma estratégia também para tirar um pouco da pressão, né, e mostrar boa vontade para que esse também é um ponto de escalada na relação bilateral. Segunda parte é a parte interna, né, logicamente, né, nesse momento em que a segurança pública é um tema que mais preocupa o eleitorado, as pesquisas aí das últimas semanas têm mostrado isso, né, e têm mostrado o quanto que aquelas operações no Rio de Janeiro foram relevantes do ponto de vista, né, da visão do eleitorado em relação ao governo, e o governo está tentando correr atrás, né, então está também mostrando, né, que esse é um tema relevante, não só nacionalmente, como na agenda internacional também do Brasil. E depois desse telefonema, o presidente Trump falou sobre o presidente Lula. Vamos ver. A gente está tentando aí. Sim, vamos lá.
Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Bom, embaixador, o que a gente já falava, enfim, sobre essas sinalizações que aparentemente são positivas de presidente Trump em relação a Lula, mas o pano de fundo é, de fato, essa questão inflacionária que gerou com tarifaço a produtos que foram impostos aí pelos Estados Unidos, a produtos brasileiros, que chegam nos Estados Unidos. Então, de fato, é uma questão mais comercial do que uma questão política na avaliação do senhor. Não tem ali um mérito do governo brasileiro nesse sentido. É mais uma questão de interesse mesmo dos Estados Unidos. Agora, desculpa te interromper, isso, quando ele impôs essas tarifas, já não era previsto que isso poderia ocorrer, esse processo inflacionário? Pois é, eles têm várias medidas que o Trump está tomando que revertem contra os interesses dele mesmo, né? Mesmo esse tarifaço, não só em relação ao Brasil, mas o tarifaço em geral, a análise econômica que é feita diz que vai haver efeitos, né? Não de curtíssimo prazo, como houve nesses produtos de consumo imediato, né? O café, a carne, mas que vai haver um efeito inflacionário, sim, nos Estados Unidos. Então, as medidas que o Trump está tomando, algumas delas não terão o efeito que ele está desejando. Por exemplo, a questão da atração dos investimentos. Todo mundo promete muito investimento lá em troca da redução das tarifas. Mas esses investimentos, eu acho que vão demorar tempo, e alguns dos investimentos que ele disse que tinha recebido, sobretudo na área automobilística, não vão gerar empregos, como ele falou, porque a indústria automobilística hoje está muito robotizada, está muito automatizada, não gera emprego nenhum. Então, essas medidas que eles estão tomando lá, que o Trump está tomando, elas não são, do ponto de vista americano, isentas de interesses negativos a eles mesmos, porque o efeito negativo econômico, comercial, tem efeito político, e o Trump está pensando já na eleição do ano que vem. Então, do nosso ponto de vista, foi muito bom. Eu acho que foi essa redução, com as exceções que foram feitas pelos americanos. Apesar de a gente não ter negociado nada, a gente saiu ganhando, as empresas saíram ganhando. E eu acho que foi importante esse último telefonema do presidente para incluir essa questão também do contrabando, né? Ele enfatizou muito o contrabando de armas americanas para o Brasil, que alimenta o crime organizado. Isso é um gesto importante. Agora, é importante para fins de política interna, para fins de atender a expectativa do governo americano no combate ao crime organizado, ao narcotráfico e tal, mas do ponto de vista do interesse brasileiro direto, o que importa é a negociação comercial, que afeta as empresas brasileiras. E isso ainda nós estamos esperando. Apesar dessas conversas todas, até agora nós não temos uma reunião para negociar os 22% dos produtos que estão faltando, nem a questão das Big Techs, que eu acho que vai ser uma questão importante ainda pela frente, e a questão da investigação dentro da seção 301 da Lei Comercial Americana, que tem 5 ou 6 áreas muito importantes, inclusive desflorestamento, desmatamento da floresta amazônica. Então, a pauta é muito carregada, e mesmo que seja marcada a reunião, eu acho que essa negociação ainda vai tomar algum tempo, um tempo razoável, não é uma questão de solução imediata, e nós temos que aguardar isso. Quer dizer, aqui no Brasil, a ideia que está se vendendo, né, é de que avançamos, que vamos chegar a uma conclusão, que vamos chegar rapidamente à eliminação das tarifas. Eu acho que isso pode acontecer, mas não vai ser uma negociação fácil, uma negociação tranquila. E nem eu acho que está eliminada totalmente a possibilidade de sanções políticas aqui no Brasil.
Como é que você vê esse futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos, Leonardo? Pode azedar de novo em algum momento, né? De novo não, mas enfim, a gente pode retroceder em algum momento aí até o fim da gestão desse terceiro mandato do presidente Lula? Bom, com o presidente Trump a gente nunca pode ter certeza de nada, né? Então a gente não pode descartar nenhuma das alternativas. Então hoje na Eurásia a gente enxerga assim, um risco, ele está contido nesse momento, tá? Talvez o cenário menos improvável nesse momento, de voltar a uma escalada, né, em que há troca de sanções e retaliações de ambos os lados. Nesse momento, né, a gente acredita realmente, com todas as nossas conversas que a gente tem tido dos dois lados, de que há um interesse sim de avançar num acordo. E importante dizer, mas também que a janela de oportunidade ela é curta. Então, o Trump já mostrou, né, esse perfil mercurial que ele tem. Então, em algum momento, se essas negociações, que não vão ser fáceis, né, o embaixador citava aqui alguns dos itens e temas, né, que vão envolver, eu adicionaria aí a questão dos minerais críticos, né, que tem um interesse, talvez aí uma avenida de oportunidade aí para o Brasil destravar essa negociação. Há um interesse genuíno, claro e evidente das negociações americanas, não só com o Brasil, mas com outros países, de ter alternativas, né, à China e construindo, né, outras parcerias para acesso a minerais críticos. Novamente um tema que demanda tempo, demanda dinheiro e que não vai se resolver em uma sentada entre dois presidentes. Então também é um tema que não traz resultados de curto prazo. E no tema das Big Techs, por exemplo, também ainda falta achar um caminho, né? O governo brasileiro tem sinalizado que não vai abrir mão da sua soberania no sentido de poder, né, sancionar ou regular empresas de tecnologia. Pelo contrário, né, desde o início do governo Trump tem continuado e seguido basicamente, né, a sua estratégia de regulação na área digital, né, sem, né, lógico que olhando e segurando um tema ou outro, mas ao fim e ao cabo não retrocedeu nesse ponto, o que também pode ser um aspecto aí de conflito lá na frente. Então temos sim uma avenida de oportunidade, achamos que o momento é favorável a um acordo, mas essa janela pode acabar rapidamente. Agora, embaixador, né, diante desse cenário de divergência ideológica evidente entre os países, quais cuidados o governo brasileiro tem que ter para que essa relação não volte a se estremecer aí no próximo ano? Olha, eu acho que o governo brasileiro tem que adotar uma posição muito clara e muito objetiva, muito pragmática. Eu acho que não pode haver considerações ideológicas aí prevalecendo, tanto na área de comércio exterior, mesmo com relação à Venezuela e outras áreas, porque a política americana em relação à América Latina mudou. Quer dizer, nos últimos 20, 30 anos, os Estados Unidos se mantiveram muito ausentes aqui da região e não tinham nenhuma influência, não é, aqui na América do Sul, na América Central. Agora, com o Trump, não. Você tem esse problema da imigração, você tem o problema do narcotráfico, agora esse deslocamento da Marinha Americana aqui para a região. Eu acho que vai haver um aumento da presença militar americana aqui na região. Então, essa doutrina Monroe, né, que foi, na minha visão, né, uma doutrina do século XIX, que para manter os europeus fora aqui da região, agora está sendo ressuscitada para manter fora a China aqui da região. Então, é uma situação muito complexa, não se resume apenas nessa negociação comercial, mas é uma relação muito importante, interessa muito ao Brasil ter uma relação fluida, normal com os americanos, assim como com a China. A China é o principal parceiro do Brasil, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro, nós temos interesses a defender, portanto, a relação tem que ser pragmática, objetiva, sem alinhamentos automáticos, nem com a China, nem com os Estados Unidos. Temos que defender o interesse brasileiro em primeiro lugar. E, para isso, a gente tem que ser muito pragmático, muito diplomático, né, no sentido da negociação, da conversa, e não
do atrito ideológico, da reação ideológica a qualquer das medidas. Para ser muito concreto aqui, por exemplo, nós estamos discutindo aí várias questões, inclusive a questão da Venezuela. A reação do Brasil, se houver um ataque americano à Venezuela, vai ser muito importante ver, tem que ser cautelosa, tem que ser pragmática e não ideológica, porque senão pode abrir uma nova frente de desgaste na relação com os americanos. Então, daqui para frente, com a maior presença americana na região, com a influência crescente dos Estados Unidos, dos países da direita aqui na região, né, nós temos que ter o governo brasileiro teria que ter uma posição muito pragmática, muito realista para defender o interesse brasileiro. Perfeito, muito bom. A gente conversou com o ex-embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, sempre bom contar com o senhor aqui no Ponto de Vista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente também conversou com o Leonardo Meira Reis, que é analista da Eurasia Group. Leonardo, muito obrigada. É um prazer falar com você. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Obrigada, até uma próxima. Gente, quero agradecer a presença, a audiência de vocês aqui no Ponto de Vista. Daqui a pouquinho não, quero que vocês aproveitem esse dia tão especial, dia de Natal, que vocês comemorem muito com as suas famílias. E a gente volta toda segunda, terça, quarta e quinta, às 11 horas da manhã. Sempre com muita informação, análise e entrevista. Tchau, tchau, até mais.